Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conexões Legalas. Esta é uma iniciativa da Legalas Aprendizagem e Educação Corporativa para disseminar conhecimentos relevantes e transformadores. Meu nome é Carlos Legal, eu sou sócio e diretor da Legalas, e se você ainda não nos conhece, siga-nos nas redes sociais, que estão indicadas aqui na descrição do vídeo, logo abaixo. Essa entrevista faz parte da série Meditação Não É o que Você Pensa, que tem por propósito nos ajudar a ampliar o nosso entendimento sobre o tema, as suas possíveis aplicações no contexto tanto educacional quanto organizacional e compartilhar as perspectivas de pessoas que praticam meditação e que são profissionais e vêm aplicando a meditação também na sua atuação profissional. E o nosso convidado de hoje é o Ricardo Cato. Ele foi sócio da Ernst Young e da Deloitte. Ele atua liderando equipes de consultoria em projetos de sustentabilidade, responsabilidade social, corporativa e programas de transformação cultural. O Ricardo atua como mentor de lideranças, utilizando metodologias como o pensamento integral de Ken Wilber e a teoria U de Otto Scharmer, que são teorias assim incríveis, maravilhosas, que eu também aprecio bastante. O Ricardo também é conselheiro de organizações como a Humanizadas, o Grupo Anga, o Impact Hub São Paulo e o Instituto Capitalismo Consciente Brasil. E é facilitador da T Integrates, é assim que fala? Assim, she Muito bem. integrates. Eu conheci o Ricardo, gente, num grupo de estudos sobre meditação do Instituto Integral Brasil. E tivemos um contato, depois a gente teve uma conversa mais privada. E o Ricardo me apresentou um conceito que eu fiquei absolutamente apaixonado, que é o IDG, Inner Development Goals, Objetivos de Desenvolvimento Interno. Né? E estudando um pouco mais sobre esse conceito, eu descobri que é uma proposta, né, para amparar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. E eu convidei o Ricardo para vir bater um papo com a gente sobre isso. Ricardo, então seja muito bem-vindo ao Conexões Legalas. Imensa honra em bater esse papo aqui contigo, tá? Ô, Carlos, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você novamente. O assunto é um assunto que me inspira bastante e trocar contigo as experiências e os pensamentos, as perspectivas, é uma delícia. Muito bom estar aqui com você. Legal, Ricardo. Ricardo, eu queria começar com uma pergunta mais pessoal, né? Eu queria saber como é que a meditação entrou na tua vida. Ah, legal. Então, eu, eu sou um meditador recente e não sou muito estudioso do assunto. E tive contato em três vieses diferentes. O primeiro deles foi quando eu fiz um curso com o Amit Goswami, do ativismo quântico, da quântica, Bem conhecido ele. e, e um dos cursos foi de cura quântica, e havia um processo de interiorização, de meditação, de vibração, e foi onde eu aprendi o início do aquietamento da mente, o que, que era a meditação e o que é um processo de atenção plena. Um segundo momento muito interessante e relevante para mim foi quando eu li o livro do Joe Dispenza e comecei a assistir alguns vídeos do Joe Dispenza. E ele também falou do HeartMath, né, desse instituto que faz uma pesquisa profunda e desenvolve protocolos para trabalhar a coerência entre coração e mente, né? E o caso do Joe Dispenza é um caso muito relevante, né? Ele foi uma pessoa triatleta que sofreu um acidente, teve fraturas na coluna sérias e ele se tratou fazendo meditação. Ele se tratou fazendo concentração da atenção e imaginando a reconstrução das suas vértebras quebradas, né? Uau. E aí ele fez um compromisso de que uma vez ele tivesse a cura e voltasse a andar, etc., ele iria pesquisar cientificamente o que aconteceu com ele e trazer isso para o mundo, né? E fiquei maravilhado
com a abordagem dele e estudei um pouco do material que ele disponibiliza no site dele, etc. E o terceiro momento foi com a integral, com a teoria integral. A teoria integral, eu tenho um livro do Ken Wilber chamado Meditação Integral, traduzido para português aí pelos colegas aí, Paulo Passini e pelo Ari, que ele trata muito métodos, ferramentas, formas da gente cultivar esse lugar interior e fazer essa conexão entre o corpo físico, o corpo espiritual, o corpo emocional e o corpo mental. Então, foram as três fontes, vamos dizer, que eu tenho de conhecimento sobre meditação, e são essas práticas que eu comecei a usar no dia a dia. Não sou um longo meditador de ficar horas meditando, mas eu faço diariamente sempre um período. E costumo fazer em uma pequena interiorização de 3 a 5 minutos no início de algumas de reuniões, de encontros importantes, né? Então, isso é algo que entrou meio que na rotina. Vai fazer uma reunião, vai encontrar pessoas, vão fazer um aquietamento, uma chegança, né? E isso muda totalmente a qualidade das reuniões, né? Então, muda a qualidade do meu dia, muda a qualidade da reunião, muda a qualidade das interações. E por isso eu recomendo fortemente. Legal. Interessante. Eu penso que a gente percebe hoje, né, de alguns anos para cá, um movimento muito grande pela humanização da gestão, né, humanização das empresas. E você está muito envolvido com essa temática, né, da sustentabilidade, da responsabilidade social, da agenda ESG. Eu queria saber de você, sendo também um executivo, um consultor, um conselheiro, né, que teve uma carreira, como é que a meditação ela ampliou a tua vida, né, ou a tua visão de mundo, e como é que ela poderia ajudar executivos que estão aí no mercado, né, nessa loucura, né, que a gente costuma dizer, de alcançar resultados, mas preservar a sustentabilidade. Como é que você acha que a meditação se encaixa aí? Então, eu tenho pesquisado, lido bastante coisa e tentado praticar, né, e evoluindo na prática, a partir de um conceito muito simples, que o dentro e fora são duas faces da mesma moeda, né? Ou seja, tudo que eu quiser fazer no mundo, trazer para o mundo externo, manifestar no mundo externo, eu tenho que estar trabalhando o meu mundo interno e dar sustentação ao fazer. É, essa, essa sustentação vem da corporificação do ser, do tomar contato com o ser. Então, a meditação também, eu aprendi mais recentemente que ela permite você fazer uma investigação sobre os seus sentimentos, suas sensações, sobre o seu pensamento e se tornar um observador de si mesmo, tanto em momento de quietude, mas principalmente no momento em que você está atuando. E isso vai te dando consciência no atuar, vai te dando consciência no fazer. Quem é essa pessoa que está tendo este comportamento? Qual é o sentimento, a sensação, a emoção e o pensamento que está se expressando a partir daquele comportamento ou junto com aquele comportamento? Então, e isso é extremamente relevante, primeiro, para autoconhecimento, né? A pessoa que mais se conhece, ela consegue ter melhor controle da sua resposta ao desafio que existe no ambiente, né? As tomadas de decisão. Ela passa a ser uma tomada de decisão com mais consciência, com mais informação. Não de uma forma só emocional, nem de uma forma só racional, mas talvez com uma forma mais holística. E isso no ambiente coletivo, e eu vou falar a organização como um ambiente coletivo, ele permite uma qualidade de relação diferente.
Ou seja, a relação com os colegas de trabalho, a relação com a chefia, a relação com a equipe que você coordena, que você lidera, ela entra num outro grau de qualidade, a partir do momento que você está consciente de si e está se expressando de uma forma consciente do que está acontecendo. Esta, este, esta qualidade que a pessoa traz para a relação melhora o ambiente da relação e, indiretamente, melhora a qualidade das outras pessoas também. Então, é uma questão de vibração. Ou seja, é como a gente está num lugar ouvindo música. A música vai dar para todos que estão naquele lugar um mesmo ritmo de operar, né? Então, é mais ou menos isso. Ou seja, se você tem um ambiente que cada um chega de um lugar diferente, uma reunião, cada um chega de um lugar diferente, cada um tem uma tarefa, cada um está com uma preocupação, e você faz um processo de meditação com uma música, por exemplo, todo mundo entra na vibe daquela música. Óbvio que se eu colocar uma música agitada, uma música dançante, todo mundo vai sair Vai dançando e vai excitar, continuar né? agitado, vai excitar. Mas se eu trouxer uma vibração de calma, de confiança, de centramento, de autopercepção, daí para frente, o que acontecer naquela relação, ela é mais consciente e, portanto, a conversa que vai acontecer, eu posso estar tratando temas super difíceis, super desafiadores, mas eu estou tratando de um lugar onde eu tenho qualidade para tratar aquilo, e não uma pressa, não um desespero para tratar aquilo, né? Então, eu percebo isso em mim, eu percebo isso nas relações que eu cultivo e, e tento transbordar isso nos ambientes onde eu trabalho. Então, nas reuniões que eu faço, empresariais, ou projeto de consultoria, ou mesmo na reunião de conselho das empresas que eu sou conselheiro, eu tento levar essa qualidade da relação, né? E aqui tem uma metáfora que o Otto Scharmer traz que eu acho maravilhosa de trazer aqui, que é a metáfora com a agricultura, com o campo. Você pode ter uma semente da melhor qualidade possível, mas se você tiver um campo que não está com nutrientes adequados, não tem a quantidade de água adequada, etc., aquela semente não vai germinar. Quando a gente fala do campo social, essa qualidade da terra tem a ver com essa qualidade de atenção, de presença, e esses nutrientes têm a ver com esse autoconhecimento e autoconsciência que a gente tem da conversa. Então, as conversas mais nutritivas fazem boas ideias, que são as sementes, germinarem e darem bons frutos, né? Então, a criatividade, a inovação, ela vem de terra fértil. E a terra fértil vem da qualidade das relações, ela vem dessa consciência que as pessoas trazem no diálogo e na conversa. Muito legal. Eu lembrei dessa metáfora do Charmer, né? E inclusive, ele fala, né, que às vezes a gente fica muito focado naquilo que a gente vê, mas o que está dentro do solo, né, que são justamente esses nutrientes, esses elementos que viabilizam a semente crescer, a gente não vê. E por não ver, talvez não valoriza, né? E eu me lembrei também, né, na sua fala, que o Charmer fez uma pesquisa muito robusta, né, para entender como funcionava a mente das pessoas, né, dos líderes mais inovadores, né, e ele entendeu que eles operavam num estado interno mais qualificado e até descobriu que cada um deles tinham determinadas práticas para essa construção interna. Então, um meditava, Uhum. o outro estudava filosofia ou fazia arte marcial, qualquer coisa que ajudasse nessa, o que eu chamo de musculatura interna, né? Para que o É, indivíduo possa exercer os seus papéis num nível de maestria, né? Falando disso, Catô, e você que é um estudioso aí do conceito do IDG,
E eu pesquisei lá no IDG, no site deles, e achei uma citação muito interessante. Eu queria apresentar essa citação e depois emendar uma outra pergunta para você. Então, lá no site a gente encontra a seguinte situação: existe uma visão do que precisa acontecer em relação à sustentabilidade, mas o progresso nessa visão até agora tem sido decepcionante, pois nos falta capacidade interior para lidar com o nosso ambiente e com os desafios cada vez mais complexos. Explica para a gente, Cato, o que é o IDG e qual é a sua relevância para o tema da sustentabilidade. Legal. O IDG ele nasceu aí como um movimento complementar aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a sigla em inglês é Sustainable Development Goals e o IDG é Inner Development Goals, né? Os objetivos do desenvolvimento interno. Interno de cada indivíduo que transborda para os coletivos onde a gente opera. Isso pode ser para uma organização, para um condomínio, para Família, uma instituição, para uma família, para uma nação, né? E por que que existe essa importância, né, essa capacidade? O próprio Otto Scharmer fala na pesquisa que deu origem à teoria UC, né, que você falou dessas técnicas e métodos que lideranças e pesquisadores e inovadores utilizam, existe sempre esse cultivo a um lado interior profundo. Então, já é sabido pela ciência, por pesquisas, pela própria tradições ancestrais, que quanto mais eu cultivo esse lugar interior, melhor qualidade eu vou ter no resultado. Como a gente falou agora há pouco da qualidade da terra que está invisível, porque ela está abaixo, né? As raízes vão estar abaixo, mas vão dar frutos diferentes, né? Então, o Inner Development, ele traz esse contraponto, dizendo o seguinte: para eu alcançar 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são desafios coletivos, importantes, planetários, eu estou falando em enfrentar as crises climáticas, enfrentar a desigualdade extrema, enfrentar fome e ter agricultura sustentável, em ter condições de bem-estar e saúde para toda a população, que cresce, né? Já estamos aí a 8 bilhões de pessoas, num mesmo planeta que não tem recursos naturais suficientes para atender. Então, eu preciso de uma tecnologia, eu preciso desenvolver tecnologias e não só externas, mas também internas para suportar essa situação e superar essa situação, né? E aí, eu preciso de colaboração, eu preciso de cocriação, eu preciso de empatia, eu preciso de humildade, eu preciso de estado de presença, eu preciso de pensamento complexo, eu preciso de tomada de perspectivas diferentes, trazer pessoas com visões de mundo diferente para poder ter uma melhor clareza da situação, ou seja, para ativar a criatividade, para ativar a inovação que vai dar conta desses desafios externos, eu preciso desenvolver um conjunto de competências humanas, coletivamente falando, para poder interagir e produzir alguma coisa diferente. E essa transição é uma transição complexa de ser feita. Por quê? Porque a gente está muito no fazer, a gente não está tendo tempo de cultivar o ser, né? E eu achei brilhante também a proposta dos Inner Development Goals, porque tudo isso que a gente está falando de competências internas do ser humano, elas são subjetivas. Quando eu falo de uma autoconsciência, o que é isso? Que é? Como eu experimento autoconsciência é diferente do que você experimenta e é diferente para cada um. Quando eu falo de empatia, o que eu experimento de empatia é diferente do que você experimenta e que o outro experimenta. Então, nós estamos falando de um mundo que é subjetivo, porque é o mundo do interior das pessoas. Eu não consigo
por radiografia, por ressonância magnética, por medir o grau de empatia das pessoas, ou o grau de consciência que cada um tem. É difícil, eu consigo medir por comportamento, que aquilo é expresso. Comportamento é objetivo, é expresso. Então, quando fala de objetivos internos, existe até uma. Objetivo do desenvolvimento interno, existe até um paradoxo aqui, porque se é interno, ele é subjetivo. Eu não consigo ver. E mesmo fazendo autópsia, mesmo fazendo ressonância magnética, eu não vou conseguir achar dentro do sistema nervoso de alguém qual é a célula que é responsável pela criatividade ou pela. Não vou encontrar essa da intuição, a célula da intuição, né? Porque essa é a questão. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar jornadas individuais e coletivas, onde eu nutro as condições para que a intuição aconteça, para que a criatividade aconteça. Então, esse é um desafio. E o que é legal do movimento é que ele traz uma linguagem que é uma linguagem que conversa com a agenda dos desenvolvimentos sustentáveis. Então, eu estou falando de objetivos de desenvolvimento interno, mas eu estou falando de características que é difícil você colocar meta e objetivo. Ah, quanto de presença eu quero ter? Quanto de presença é o ideal? Ou quanto de empatia é o ideal? E como que eu meço isso? Não é uma coisa simples de fazer, ou talvez não. É subjetiva, certo? Portanto, não vou conseguir métrica para isso. Mas eu sei que eu posso construir contextos, construir ambientes, construir experiências onde eu consiga nutrir essas condições e essas competências no ser humano. Isso, para mim, é motivador. Isso traz para a gente uma esperança de que a gente consiga coletivamente entender melhor o desafio que a gente está tendo como sociedade, como planeta, e se comporte como um organismo coletivo para valer. Porque enquanto a gente tiver com essa dificuldade de se comportar coletivamente, por mais que um indivíduo faça, a somatória não vai ser positiva, ela vai continuar empatando ou de forma negativa. Então, o que você comentou no começo, né? A gente já conhece os desafios do desenvolvimento sustentável há muito tempo. A necessidade de redução de gás de efeito estufa, de regeneração de florestas, de trabalhos que possam reduzir a desigualdade na sociedade, não é novo, mas a gente não avança. E quando a gente olha para o que não avança, a gente encontra exatamente comportamentos coletivos que não favorecem avanço. E esse comportamento coletivo depende de um elevado nível de consciência individual para que coletivamente a gente consiga produzir outros resultados. É mais ou menos isso. Espero que tenha ficado claro, mas vamos Não, conversando. perfeito, perfeito. Você sabe, Cato, eu estou trabalhando com consultoria há 23 anos, né? E eu sempre tive uma crença de que o ambiente organizacional ele é muito propício para as transformações, para a transformação da mente das pessoas, né? E eu gosto muito, né? Eu que fiz a minha especialização em gestão do conhecimento, estudei bastante um autor chamado Ikojiro Nonaka. E o Nonaka falava sobre o contexto capacitante, né? Que está vinculado, né, a uma ideia da cultura japonesa, né, do Ba, que tem a ver um pouco com essa questão do campo do Otto Scharmer também, né? Então, quanto que o contexto ele permite que as pessoas cresçam, se desenvolvam, criem crenças e mentalidades, né, que apesar dessa transformação ela ser individual, ela acaba
trazendo benefícios para essa coletividade, seja qual for a coletividade. Então, eu acredito nisso, nesse movimento, né, de que as empresas têm essa responsabilidade também, e que isso pode ser um caminho muito, diríamos que, saudável, né, para que a gente possa, de fato, alcançar esses objetivos que afetam a todos nós. Mas eu queria que você fizesse uma conexão. Você falou muito sobre níveis de consciência, né? E você, como um estudioso aí do Ken Wilber também, que conexão é possível fazer entre o Inner Development com os níveis de consciência do Ken Wilber? E como a gente pode, né? O que a gente pode fazer para galgar níveis mais elevados, né? Tanto no aspecto individual quanto coletivo. Ah, legal. Bacana essa pergunta aqui. É, primeiro, fazer um resgate aqui. Você comentou uma coisa legal do ambiente organizacional, e das empresas, né? E eu vou falar para você que eu comecei a olhar empresa e ambiente organizacional como coletivos. São coletivos de pessoas. E, portanto, quando eu olho para coletivos, eu não olho só para a empresa, mas eu olho para qualquer coletivo, um setor público, um departamento do governo, uma secretaria, uma ONG também é um coletivo de pessoas que se juntou para fazer alguma coisa atrás de um determinado propósito, que às vezes na largada do negócio tinha um determinado propósito, mas ao longo do tempo o propósito ele se perde, porque você tem que estar articulando aquele propósito o tempo todo, tem que estar articulando e atualizando ele de acordo com o contexto que a gente está vivendo, né? E isso tem a ver com estar consciente do seu fazer, estar consciente é, é, do porquê estamos juntos nesse coletivo de pessoas formando uma organização, né? Então, tem a ver essa conexão com os estágios de consciência, né? O, o Ken Wilber traz que o desenvolvimento do indivíduo acontece em algumas dimensões. Tem uma dimensão que ele chama de desenvolvimento horizontal, que se assemelha muito às nossas carreiras profissionais e acadêmicas, onde a gente vai adquirindo novas competências. Sei lá, eu vou contar minha história. Eu fiz engenharia, depois eu fiz um curso de administração, aí fiz um MBA, depois fiz uma especialização em finanças, estudei supply chain, estudei sustentabilidade. Então, eu fui acrescentando experiências e skills ao longo da vida. Mas não necessariamente eu mudei o paradigma do meu nível de consciência. Eu não, né? E eu costumo fazer uma metáfora que é como você olhar pela janela do prédio, no primeiro andar do prédio, no quinto andar do prédio, no 10º andar ou lá na cobertura no 20º andar. Eu vou ter uma visão do que é a cidade, que eu estou olhando pela janela, totalmente diferente. Essa capacidade de enxergar coisas diferentes tem a ver com o desenvolvimento vertical e não com o desenvolvimento horizontal. Óbvio que cada competência que você adquire te dá capacidade de entender complexidade. Mas se você não trabalhar o desenvolvimento vertical, aí você não consegue é, realizar todo o potencial dos seus skills, vamos dizer assim. Esse desenvolvimento vertical, ele tem, a própria antroposofia utiliza os setênios. Você tem a fase da vida que vai te ajudando a ter mais maturidade. Então, as suas experiências de vida vão te trazendo essa maturidade. Se você viveu em outros países, em outras culturas, fala mais de uma língua, duas línguas, três línguas, você foi adquirindo maturidades naturalmente na vida. Mas a autorreflexão sobre quem você é, ter consciência sobre os seus pensamentos, seus sentimentos,
ficar em metaposição de observador. Você tem o fenômeno quântico, é um fenômeno de sujeito e objeto. Imagina um fenômeno onde você observa o sujeito observando o objeto. Você entra em metacognição e você ganha uma outra perspectiva de mundo, né? Então, não é uma perspectiva de contar o mundo só através dessas lentes que está vendo o mundo, mas talvez de uma lente Está que imersa, observa né? você ver o mundo, E a lente que está né? imersa, né? Porque essa metacognição é muito interessante. Às vezes você sair, e a meditação treina isso também, né? Você ser um observador de si mesmo no jogo da vida, né? Perfeito. Exato, exato. É isso. Esse é o processo. Então, a meditação vai ganhando a musculatura para você ficar nessa metaposição e se observar nas situações e fazer essas reflexões, né? Então, você precisa de tempo, você precisa de capacidade para fazer isso. Então, a dimensão vertical, onde tem os níveis de consciência, tem a ver com isso. E você pode comparar que é lindo que o ser humano ele tem toda a história da humanidade embutida no nosso DNA, na nossa forma de, né? Então, o bebê, os 9 meses de gestação, que vem de um conjunto da união de duas células e vai se multiplicando e vai se desenvolvendo e formando os sistemas, e o sistema nervoso, toda a história da humanidade está presente dentro desse, dessa, desse fenômeno, né? Desse milagre da vida. E Perfeito. o desenvolvimento depois do bebê, da criança, do adolescente, do adulto, continua. E o que a teoria integral traz também são as teorias de desenvolvimento do adulto. Até pouco tempo atrás, a gente achava que o adulto com 20 e poucos anos ele estava formado e não tem mais que o que mudar, o que evoluir, mas a gente continua evoluindo e a gente tem possibilidade de continuar evoluindo e desenvolvendo esse nível de consciência, né? Que são, na verdade, a tomada de diversas perspectivas, o crescimento de diversas perspectivas, né? Então, quando você pergunta, por exemplo, o que fazer para elevar o nível de consciência, certamente meditação é uma ferramenta absolutamente efetiva. Tomada de diversas perspectivas é outra, questionar as suas próprias crenças e visões de mundo. Eu costumo dizer, quando eu aprendi um instrumento chamado gestão de polaridades, né? Eu aprendi uma coisa muito valiosa para mim, que tudo aquilo que a gente valoriza demais pode estar ofuscando, negligenciando, tem um ponto cego de algo que você talvez não esteja enxergando. Então, um valor para uma pessoa, para uma organização, pode estar simplesmente negligenciando o polo oposto, dado que o fenômeno é sempre de polaridades. É como o dia e a noite, é como o masculino e o feminino, é como o claro e o escuro, as estações do tempo. Ou seja, se eu valorizo, por exemplo, controle, e eu sou apaixonado por controlar as coisas e ter tudo sob controle, eu posso estar negligenciando a autonomia, a flexibilidade. Então, cada um desses polos, né, e vice-versa, né, se eu tiver muito na flexibilidade, na liberdade, na autonomia de fazer o que eu quero, eu posso estar perdendo alinhamentos, perdendo direção e perdendo o controle, né? Então, o equilíbrio de polaridades ela é uma, uma forma muito poderosa de a gente ir ganhando repertório e se percebendo na atuação e aumentando seu nível de consciência. É uma das ferramentas mais poderosas para isso. Agora, o desenvolvimento vertical e o desenvolvimento de consciência também depende do que o Ken Wilber chama de
de cleanup, de você fazer a limpeza das suas sombras, dos seus traumas. Hoje, o tema de trauma, para mim, ele se tornou extremamente relevante. Eu comecei a acompanhar um pouquinho os trabalhos do Gabor Mate e do Thomas Rubel e comecei a ter mais clareza sobre como que o trauma individual, coletivo e ancestral está afetando a realidade que a gente está vivendo hoje. E o trauma aqui não é um trauma com T maiúsculo que ele fala, né? Pode ser qualquer coisa Qualquer com coisa. trauma. Um bebê que não tem a cognição ainda formada, 3 dias, principalmente terapias que lidem com traumas, é extremamente poderoso para libertar parte dessa energia que hoje está sendo consumida por coisas que estão segurando o desenvolvimento da pessoa para permitir esse desenvolvimento vertical, esse grow up, né? E aí, quando a gente fala dessas energias, tem uma outra dimensão, que é essa dimensão da gestão de energia, que também a teoria integral traz isso. Esse wake up, show up, né, que são os termos que o Ken Wilber utiliza, né, de você estar cuidando dos aspectos físicos, mental, emocional e espiritual, né, e estar em estado de presença, cultivando esse estado de presença. Isso ajuda muito ao processo de evolução de consciência. E é importante fazer uma distinção entre estágios de consciência e estados de consciência. Eu consigo um estado de consciência alterado, de elevado, utilizando algumas técnicas. A meditação é uma técnica muito legal que permite isso, acessar estados de consciência elevados. A meditação quântica poderosa do Joe Dispenza, eu recomendo fortemente. Uso de psicodélicos, agora está muito comum, rituais de ayahuasca, e E tem todas pesquisa essas. científica também, né? Você citou aquele autor, o Dr. Gabor, né? Que O faz, Gabor Mate, inclusive, um trabalho incrível. Eu assisti o documentário dele. A Ana, minha esposa, está sabedoria apaixonada também pelo tema. a sabedoria do trauma, né? Muito legal. Ele Isso. E ele conta um faz um caso. trabalho, né, com psicodélico. Ou eu estou confundindo aqui se é ele. Faz. Ele faz Faz tratamento também, com né? ayahuasca também. Faz Faz. também. E aí, só para não perder aqui, tem um documentário ótimo no Netflix também, falando sobre como mudar a sua mente. Um documentário não me lembro o nome do autor, mas ele traz cada episódio utilizando um psicodélico com fins terapêuticos. Então, tem estudo científico com relação a isso que tem sido bárbaro. É interessante a gente redescobrir, né, de um novo lugar, né? De um novo lugar, porque eu acho que quando a história dos psicodélicos vieram muito fortes, anos 70, etc. e tal, a gente não tinha repertório, talvez, para Para compreender compreender, o né? movimento que estava rolando. E hoje a ciência tem, né, tem muito mais recursos, muito mais capacidade de observar o que está acontecendo, fazer registros por imagem, de como o cérebro está se movimentando a partir do uso disso e etc. Então a ciência tá evoluindo e eu fico muito feliz com Olha que isso. Mas o que eu interessante, queria. né, Cato? Olha para onde a Ah, nossa conversa foi. E eu me lembro agora de uma. Eu gosto de estudar bastante as filosofias orientais, né? E uma delas é o Vedanta. E o Vedanta parte do pressuposto. Me consta que o Wilber também estudou bastante o Vedanta, né? Parece. sim, E o Vedanta tem um pressuposto que diz que o ser humano é um ser essencialmente livre de todo e qualquer tipo de limitação. Aí tem toda uma teoria por trás, porque na realidade essa situação de você ser essencialmente livre de qualquer tipo de limitação envolve a tua conexão com o Altíssimo, né, o com o Sagrado, que para eles lá
é a ideia de Brahman, né? O grande. Para nós aqui seria Deus, mas é uma cosmologia um pouco complexa para a gente compreender e explorar aqui numa conversa tão curta. Mas é interessante porque, ora, se eu já sou um ser essencialmente de limitação, o que me impede de exercer essa potência, né? São os vícios, os traumas, né? E aí, justamente quando você fala, né, da limpeza, que me impede de me conectar com essa potência, talvez esse seja o grande trabalho, né, do ser humano, né? Exato. Eu concordo plenamente contigo. Eu Bonito concordo isso, plenamente. bonito. Eu acho assim, né? Outro dia eu estava vendo também um outro pesquisador chamado John Vervaeke, da Universidade de Toronto, e na verdade, ele é um cientista cognitivo, né? E ele tem um programa de 51 episódios, que ele faz uma retrospectiva do desenvolvimento humano, da pré-história, da era axial e das transformações que foram acontecendo na forma da gente pensar, e ele, inclusive, compara um pouco das diversas tradições. Então, ele traz um pouco do povo hebreu, do povo da ancestralidade hindu e, e as conexões do pós-cristianismo, né? E, e tem um ponto importante aí, né, que vem justamente no período do Iluminismo, né, que para a ciência se desenvolver, ela teve que se dissociar da religião, porque teve que falar, bom, essa parte mística deixa com os religiosos, não vou me ater a falar isso, mas eu quero fazer ciência, porque senão você ia morrer na fogueira Não se eu mistura ficasse Lé falando com coisa. Cré, né? Tipo isso, não mistura Lé com Cré. Exatamente. E a partir daí a gente teve uma segregação muito forte dos temas místicos, esotéricos, com o que a ciência pode fazer. E são narrativas, né? Você tem a narrativa da ciência, você tem a narrativa da religião, você tem um dos livros do Ken Wilber que é bem complexo também de ler, não é simples, mas que eu acho fantástico, é o Religions of Tomorrow, né? Que ele fala, está sendo traduzido, o Paulo Passini e o professor Ari estão traduzindo, é, é, justamente do papel de reconciliação, de ciência e espiritualidade, e de repaginar um pouco o papel da religião, porque, de uma certa forma, ela ficou presa em dogmas, né? Boa parte das religiões está presa em dogmas, não está se atualizando e está, na verdade, impedindo o avanço dessa reconciliação necessária entre ciência e espiritualidade para a gente dar mais um passo nesse desenvolvimento humano que a Perfeito. gente precisa fazer, né? Então, e eu digo isso com uma certa tristeza de ver a guerra das narrativas. Parte do que a gente está vendo de polarização política tem a ver com a não compreensão é, de questões de conservadorismo tradicionais, a não integração saudável de aspectos que são tradicionais com os aspectos progressistas e pós-progressistas. E isso é um dos desafios desse desenvolvimento de nível de consciência. A gente tem camadas desses estágios de consciência, e que a primeira camada ela é uma camada onde uma visão de mundo contrapõe fortemente a outra visão. E o processo de evolução é um processo ele chama de transcender e incluir, que Perfeito. é eu me abro para o diferencial, eu transcendo o estágio que eu estou, mas eu incluo as qualidades de forma saudável dos estágios anteriores. Então, o processo de evolução tem a ver com camadas em cima de camadas, né? Ou seja, nenhum adulto nasceu adulto. Ele foi adolescente, ele foi criança, ele foi bebê.
e foram camadas em cima de camadas que foram sendo desenvolvidas. Então, o processo de desenvolvimento coletivo, a gente precisa trabalhar como elo de ligação dessas narrativas que hoje são opostas, e, na verdade, elas precisam de uma nova combinação. Ela precisa fazer uma narrativa sobre outra narrativa, né? A gente vive nas narrativas, né? Eu acho Essa é que a... talvez um grande desafio nosso, né, que a gente trabalha com educação, com transformação cultural, é talvez como a gente acelera um pouco esse processo, né? Porque as nossas necessidades, haja visto aí a Agenda 2030 e tal, quer dizer, 2030 está logo ali, né? Se a gente parar para pensar. São só Uhum. 7 anos, isso passa muito rápido. Então, quer dizer, essa preocupação de tal, acelerar esse processo e ver avanços consistentes, né, para que a gente possa, no campo individual, certamente eu, você e muitos outros, né, a gente faz um movimento para essa evolução, né, para se colocar num nível de consciência mais elevado, né? Mas e a grande massa, né? Como é que a gente faz isso? Catô, me fez lembrar um pouquinho essa história, né? E preservando um pouquinho dessa visão do executivo, né? Da história do Pierre Walk. Não sei se você conhece essa história. Pierre Walk foi um executivo do grupo Shell na década de 70, né? Eu conheci a história dele, inclusive, pelo livro Sincronicidade, do Joseph Jaworski, que trabalhou com Charmer também. E o Jaworski ocupou a cadeira do Walk, né? Quando o Walk, na verdade, foi pioneiro no que hoje a gente conhece aí como o planejamento de cenários da Shell, né? Que sempre foi muito conhecido. E no livro Sincronicidade, o Jaworski ele diz que o Pierre Walk era meditador. Mas, obviamente, que na década de 70 ele não podia revelar isso para os seus pares, né, para a empresa, porque ele tinha um medo, ele disse isso, o medo de perder legitimidade, né? Como assim, né? Mas ele relata uma situação, você acha, assim, pouquíssimas coisas do Pierre Walk, infelizmente. Eu encontrei 2 artigos dele na Harvard Business Review, que ainda tem, artigos publicados na década de 80. Mas ele diz uma coisa interessante, né? E que está muito alinhado com isso que você falou, né? De limpar, da gente superar os nossos pontos cegos. E ele diz que a meditação o ajudava a ver as coisas como elas realmente são, né? Não inferindo, não no padrão das opiniões, mas olhando os fatos, né? Olhando os padrões, olhando a realidade da maneira como ela é. É, E com base nisso, né, eu queria saber de você que recomendação que você dá para um executivo que está interessado, né, em começar nessa jornada e que tipo de benefício ele teria, né, em iniciar essa jornada. Ó, vou fazer um paralelo e uma conexão com aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Para eu ter um desenvolvimento vertical, eu preciso fazer um trabalho de clean-up, né? De limpeza. E essa limpeza é tratar sombras, é tratar traumas, é fazer terapia, né? Individualmente, é isso que a gente precisa fazer para atingir estágios avançados de consciência. Então, primeira dica: qualquer liderança que tenha é, um- essa responsabilidade de conduzir uma organização, começa se tratando. Vamos tratar primeiro a gente como indivíduo. Quanto mais forte, mais íntegro a gente tiver, a gente transborda isso para as equipes e para a organização onde a gente está atuando. Então, é um trabalho inicialmente individual. Eu tenho certeza disso. E por incrível que pareça, eu acredito nas sincronicidades que o John Jaworski colocou, né, lá no livro dele, que as coisas acontecem, ou seja, as pessoas não se encontram por acaso, elas não tratam temas semelhantes por acaso.
existe uma sincronicidade do universo que a gente pode falar que é a lei da atração, pode falar que tem um destino, que vai conectando pessoas. Então, se a gente tiver um olhar mais atento, a gente vai perceber dentro das organizações pessoas que já fazem esse trabalho individual. E elas são aliados da liderança para ajudar a transbordar esse trabalho individual para o coletivo. Eu acredito muito nessa questão. E eu tive um papo muito longo com o Jaworski há alguns anos atrás, porque ele tá ficando velhinho e ele quer passar isso para todo mundo que ele puder, né? Então ele tem um programa de desenvolvimento, né? E eu entendi a diferença entre você ter pressa e ter agilidade, né? Então a gente tem um pouco de pressa, e é quase como um jogo de futebol, sabe? A história do jogo de futebol. Um time que está perdendo, começa a ter pressa, ele erra mais, não acerta passe. E é diferente de um time que mantém a condição emocional adequada e tem agilidade na transição de bola, no passe de bola, que vai alcançar o resultado. Então, é, eu gosto dessa metáfora para ajudar as pessoas a entenderem o seguinte: embora seja urgente, né, a mudança climática está aí, a crise climática está aí, os problemas estão aí, tem uma meta de 2030, a gente não pode ter pressa, a gente tem que ter agilidade, tem que criar condições para ter agilidade, que é diferente de ter pressa. E Perfeito. aí vou remeter para você uma coisa que é importante, que é lá da raiz do IDG. Eu sempre gostei desse fundo de tela que está aqui, com a aurora boreal. E comecei a utilizar ele sem ter muita noção, do porquê. Falei, eu gosto, vou usar. De repente eu conheci o Inner Development Goals e fui atrás de quem é que está por trás, quem é que está patrocinando, e descobri que o movimento nasceu na Suécia, em Estocolmo, com alguns pesquisadores acadêmicos que foram reunindo outros acadêmicos, e um grande patrocinador chama Thomas Bjorkman. É um ex-banqueiro, né, que vendeu o banco dele e resolveu investir o dinheiro dele em iniciativas que trabalham o desenvolvimento humano, desenvolvimento interno. E uma das coisas que ele fez, ele escreveu um livro chamado The Nordic Secret, junto com uma outra pesquisadora dinamarquesa, que conta a história da transição da era feudal, monarquia, autocrata, pobre, agrícola, que os países nórdicos, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, viviam 1700, final de 1700, meados de 1800, e o que foi que aconteceu que ajudou esses países a fazerem a transição para democracias robustas, países industrializados, nível de educação, índice de desenvolvimento humano, índice de felicidade elevado, riqueza, E prosperidade sustentabilidade, né? e sustentabilidade. São líderes ali. E foi um programa, foi uma política pública que desenvolveu na Dinamarca 100, na Suécia 150 e na Noruega 75 escolas onde jovens de 18 a 25 anos passavam por 6 meses aprendendo filosofia, artes, trabalho na terra, né, cultivar, fazer agricultura, viver em comunidade, conceitos de solidariedade, reflexão interna. Eram escolas de Inner Development Goals. Que maravilha. E isso durou de meados de 1800 ou 1850 até 1930, mais ou menos. As escolas existem fisicamente hoje, mas o currículo já não é mais o mesmo. O Thomas conta isso nos vídeos dele, nas palestras dele, no livro, né? E o movimento Inner Development não é para refazer isso.
E ele fala isso claramente. Era outra época, foi uma outra transição econômica e de paradigma, de modelo mental, entre o feudalismo, a monarquia, para uma democracia robusta, para um país industrializado, uma economia de capitalismo. E a gente está vivendo de novo uma transição. Agora, o que ele diz é: você imagina este volume de escolas, o volume de alunos, por tantos anos seguidos, o tecido social que foi construído, a preparação de solo que foi feita nesses jovens, que depois, quando vieram a ter que tomar decisões sobre o sistema econômico, sobre o sistema político e tudo, todo o desenvolvimento da sociedade, as bases dessas decisões foram de outro lugar. Então, como um case a ser estudado, não para ser replicado, ele não é perfeito, já ouvi é, é, várias críticas em relação ao que os países nórdicos fazem também, mas ele é um case a ser estudado. O que significa o inner development, né, a bússola interna, o desenvolvimento humano para a produção de uma sociedade mais próspera, mais que promove melhor o bem-estar e dá oportunidade para todo mundo. Perfeito. A gente precisa olhar isso com, com coragem, né? E eu acho e eu acredito em sincronicidades, nada é por acaso. Isso não está acontecendo agora nesses países, encabeçado por esses países, né? Ou patrocinado por esses países de forma aleatória. Sim. Eu acho que existe um movimento acontecendo. Então, observar as sincronicidades, para mim, faz toda a diferença É. de como a gente vai encarar tudo que está acontecendo. E nós estamos aqui, eu e você agora, em função dessa sincronicidade também, né? Que foi uma conversa completamente imprevisível. Exatamente. A Perfeito. gente tá, nós somos elos de uma rede muito linda que está se formando, que está se conectando. Então, todos que eu posso, eu vou conectando nessa rede, e sei que você faz isso também. E, de novo, obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando aqui, Ai, que nesse agradeço. seu programa, nesse seu podcast, porque é desta forma que eu acho que a gente vai despertar mais pessoas para o tema da meditação, para a importância do autodesenvolvimento e do autoconhecimento, e é desta forma que a gente vai transbordar isso para a sociedade, Perfeito. para as organizações. Cato, para a gente fechar, a última pergunta, que eu estou fazendo essa pergunta para todo mundo, tá? Que está passando por aqui. Qual é a tua prática hoje? O que você faz? Ah, é, eu tento dividir bem o meu tempo nas quatro dimensões. Na dimensão física, cuidando do corpo no sentido de alimentação equilibrada, no sentido de exercícios físicos e esporte, na medida das minhas restrições de físicas que eu tenho, né? Da parte emocional, cuidando das relações, cuidando da melhor forma possível de cultivar as emoções. Da parte mental, eu estudo muito, e essa não precisava nem fazer força. Eu gosto de ler, gosto de estudar, sou um curioso e aprendo, mas também tenho usado o tempo para refletir e para registrar, escrever algumas coisas do pensamento, né? E na parte espiritual, é, sigo o espiritismo, então faço evangelho no lar com a minha esposa, frequento o centro, é, sou, sou dedicado à oração, é, com isso também um pouco de caridade, um pouco de solidariedade, ajudando o ONG, participando de questões em comunidade, tentando levar um pouquinho do conhecimento para um trabalho solidário, né? Essa é a forma com que eu tenho cultivado
o meu equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. Medito todos os dias, pelo menos uns 10 minutinhos. Tem dia que dá mais, dá um pouco mais, às vezes 2 vezes por dia, início de alguma reunião. Então é isso, é cuidado, cuidar do instrumento que está a serviço de algo maior. É isso, Perfeito. essa é a minha lógica. Muito bom, Cato. Imenso prazer falar contigo. Foi uma delícia essa conversa também. E espero que os nossos visitantes aqui do vídeo, os ouvintes, né, quem teve a oportunidade de assistir, possa desfrutar aí de toda a sua sabedoria. Beleza? Não, fico muito feliz, te agradeço mais uma vez e estamos junto. Vamos fazer outras conversas e Maravilha. será um prazer. Tudo de bom, Cato. Forte Valeu, abraço. querido. Valeu.